nos traz, né? Como é bom a gente estar numa igreja litúrgica que já vai trazendo a liturgia toda costurada, né? Para culminar naquilo que a gente já vem sentindo a palavra e a presença de Deus nas nossas vidas. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui ocupando esse público, quando o pastor da igreja está em outra atividade, também em outra igreja irmã, né, que nós podemos então ter essa facilidade de nos ajudar no Queridos e queridas, os dois textos previstos para hoje, tanto de Isaías quanto a parábola do semeador, não economiza em falar de esperança, né? E como é bom a gente começar falando de esperança. Depois de um período conturbado que todos nós vivenciamos, né? Com muitas crises no país que nós vivemos, ainda continuamos, né? Porque as forças aí ainda continuam apontando todas. Mas depois desse período conturbado, depois de uma pandemia que nós enfrentamos, a gente vem para a igreja esse domingo, nos encontramos como gente de fé que vem para congregar, não é? O que a gente vem fazer hoje domingo na igreja? A gente vem louvar a Deus, mas também a gente vem buscar forças, né? A gente vem buscar força, buscar inspiração para a semana que se inicia. Por isso que a gente não fica em casa sozinho, a gente vem para a igreja desde domingo, por isso, né? Porque há o encontro com os irmãos e as irmãs, ouvindo a palavra de Deus, isso renova a nossa esperança. Nós não somos os crentes que ficam em casa assistindo pela televisão, só ouvindo pela televisão cristã. Não, a gente quer congregar, né? Porque o povo cristão é esse povo que se olha, se congrega, se encontra, se fortalece e parte para a semana para viver aquilo que nós aprendemos no culto, que nós aprendemos na celebração. Tem uma igreja, eu acho que é da IPU, que diz que na porta de saída, assim, quando você faz o culto, você bota uma placa escrita assim: agora sim começa o culto. Então, não é isso que a gente faz aqui, é o que a gente vai fazer durante a semana, o que é que a gente aprendeu e o que a gente vai realizar durante a semana, colocar em prática. Mas então estamos falando de esperança. No texto que lemos de Isaías, a palavra de Deus diz que aqui ela é como uma boa semente. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Olha só, então a gente vem para aqui, ouve essa palavra de esperança, e a palavra do Senhor não voltará vazia para ele. E estamos no Evangelho que a comunidade de Mateus guardou e que chegou até a gente, dizendo: uma semente que cai sobre a terra fértil será fecundada e fará brotar a vida de múltiplas formas. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra é muito importante para nós hoje. Ao contar a palavra do semeador, interessante que Jesus revela sua consciência em relação à realidade camponesa da sua época. Olha só, Jesus não era alguém que vivia ali, né, pregando alheio ao que estava acontecendo. Ele era muito consciente do que acontecia na sua época. E ele tinha consciência que nem todos os camponeses tinham acesso à terra, às terras boas. Por quê? Porque as terras boas eram controladas pelos que tinham mais poder. E ele sabia que muitas famílias empobrecidas tinham que se contentar assim com terras pedregosas, que era onde eles jogaram para ver se crescia alguma coisa. E havia ainda aquelas famílias que, não tendo boas terras, não lhe restava semear, a não ser à beira do caminho, para ver se nascia alguma coisa e eles pudessem ali, de vez em